Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani, engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Ceará. A ideia desse canal é tentar transmitir para vocês de forma um pouco mais técnica, mas de fácil compreensão sobre o cultivo de plantas em potes, em vasos. Hoje o assunto é produção de mudas de suculentas por uma outra forma, a estaquia foliar. Isso é possível? Sim, é muito utilizado pelos produtores, alguns produtores não somente de suculentas, mas outras plantas também. É muito fácil, inclusive, se você conhecer algum professor do fundamental, né, do primário até pré-escolar, você pode fazer essa aulinha juntamente com a criançada. Tá? É muito fácil e dá resultado. Okay? É muito bacana. Tudo que eu estou falando aqui, vocês podem encontrar também nesse livro aqui, tá certo? Nesse livro aqui, tá? Da minha autoria e de mais dois colegas, engenheiros agrônomos, técnicos nessa área de floricultura. A estaquia foliar, infelizmente, não funciona para todas as espécies. As informações que a gente precisa para a gente conhecer um pouquinho mais da espécie Zamioculca, tá certo? Essa espécie, eu não sei se vocês conhecem, é uma espécie de ambiente interior, né? Ela vai muito bem, né? Tem crescimento muito devagar, né? Ela é bem vagaroso, tá? E ela é da família dos antúrios, tanto que as flores assemelham muito com as flores de antúrio. E outras informações que a gente precisa dessa espécie, né? Aliás, de todas as espécies que vocês forem trabalhar, né, forem colecionar, vocês precisam conhecer a sua origem, Então, na verdade, né, a gente procurou, a gente sabe que a Zamioculca, ela tem a origem na Tanzânia, tá? Então, nas florestas tropicais úmidas, tá, da África Central. Então, isso aí é muito importante, né? Só de vocês terem essa informação, vocês já vão perceber que elas não vão suportar temperaturas baixas, né, ou ambiente muito seco. Então vamos lá ao passo a passo, tá certo? Então, como já nos outros vídeos, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro preparar o substrato, tá? Deixar ela bem úmida, como eu vou estar mostrando aqui. Depois de úmido, tá? Quase para encharcado mesmo. A gente vai colocar na bandeja. É bom colocar mais ou menos uns 2 centímetros de substrato no fundo da bandeja. Okay? Nesse caso particular, nós estamos utilizando a fibra de coco lavada. Okay? Então, é a fibra de coco na forma de pó, bem lavada, tá certo? Para retirar a salinidade, que eu vou falar no assunto posterior em substratos, ok? E coloca-se no fundo da bandeja. Bom, a bandeja pronta, agora a gente vai escolher as plantas. É sempre interessante escolher plantas que estejam sadias, né, e também vigorosas. O horário também é importante. Por quê? Porque no período da manhã é onde a maioria das plantas, tá? No caso, como é a estaquia foliar, as folhas vão estar bem túrgidas, tá? Ou bem hidratadas. Escolhendo a planta, a gente vai agora escolher as
folhas, as estacas. Eu preciso escolher as folhas mais velhas, as folhas mais duras. Normalmente a gente consegue verificar isso pela coloração da folha. As folhas mais novas, elas são molinhas e elas são mais claras. As folhas maduras, elas são mais duras, tá? A gente chama de coriáceas, e também mais escuras. É essa que a gente vai utilizar para esse nosso trabalho. Bom, escolhemos as folhas, agora vamos destacar. Eu já vi várias pessoas fazendo o destaque somente da folha, mas é importante que tenha também aquela perninha da folha que a gente chama de pecíolo. Então você destaca a folha, inclusive aquele galinho da folha, e vai destacando do terço médio inferior da folha. Não adianta pegar as folhas lá de cima, pega do terço inferior, tá bom? São as folhas maiores, tá certo? E as melhores para esta produção das mudas. Vocês destacando isso, vocês vão, na verdade, espetar no substrato, tá? Vocês vão alocar esse substrato na bandeja, tá? Nessa bandeja que vocês estão vendo, um número ideal seria de 7 a 10 folhas, tá certo? Importante que essas folhas estejam na diagonal, tá certo? Por quê? Porque as folhas vão continuar fazendo a fotossíntese, tá certo? E com essa fotossíntese é que ela vai, na verdade, produzir as raízes. Depois que vocês colocarem a quantidade ideal das folhas por bandeja, a bandeja é o que você tiver. Se for bandeja de bolo grande, você pode colocar várias estacas foliares, tá certo? Se for uma bandejinha pequena, coloque menos, tudo bem? O que não pode é uma sombrear a outra, tá certo? Por quê? Porque, como eu falei, elas precisam da iluminação, elas precisam da luz solar, tá certo? Okay. Depois que vocês preencheram a bandeja, o que vocês vão fazer, tá? Vocês vão fechar a bandeja, ok? Por quê? Porque no momento que vocês fecharem, tá? O microclima dentro da bandeja vai estar excelente para que haja esse processo do enraizamento dessas estacas foliares. Importante é que o substrato esteja estéril, né? Como a gente já falou no último vídeo sobre esterilização de substrato, principalmente porque agora a gente está trabalhando com propagação, tá? É produção de novas mudas, novas plântulas, né? Seriam os bebês, né? Que precisam, tá? De todas as situações, todas as condições favoráveis à sua produção de raízes e produção de gemas e a formação de novas plantas. E por fim, a gente tem que deixar essas bandejas em um local que não tem estresse, tá certo? Então elas, normalmente eu sempre indico em cima da geladeira, né? Por quê? Porque ela vai estar num ambiente com luz, não é luz extrema, tá? Mas luz suficiente e um ambiente sem estresse, tá? Não vai fazer frio, não vai fazer muito calor, então é um ambiente ideal. Se vocês já tiverem várias bandejas em cima da sua geladeira, vocês podem deixar, por exemplo, na garagem, não tem problema nenhum, desde que não tenha o sol direto, né? Porque o sol direto na bandeja vai esterilizar o que está lá dentro e não vai fazer com que haja produção de mudas. Vocês perceberam uma coisa? Eu não utilizei o pó enraizador. Por que eu não utilizei o pó enraizador? Porque nós fizemos esse teste, tá? Foi um trabalho científico e que o pozinho não surtiu resultado nenhum. Então, a gente não indica o uso do pozinho
Neste caso da zamioculca, depois de estaqueado e colocado no seu local ideal, né, que eu sempre falo em cima da geladeira, essas estacas, com poucos dias, elas já começam a emitir a raiz. Tá? Em torno de 2 semanas, vocês já começam a perceber as primeiras raízes saindo. Okay? É muito rápido, todo mundo vai conseguir fazer isso aí. A partir do seu segundo, terceiro mês, o que vai acontecer na base dessa folha, né, dessa estaca? Vai começar a haver um entumecimento, uma formação de uma batatinha, tá? Que vai ser, na verdade, a batatinha inicial, tá, da sua muda. Tá? É depois dessa batata que vai vir o broto da nova muda, da nova planta. Quando vocês verificarem a presença dessa batatinha, vocês já podem fazer o transplante para um vaso individual. No momento que vocês fizerem isso, tá certo? Vocês precisam agora começar a regar, tá? E também fazer as adubações, adubação que a gente vai falar no próximo vídeo. Bom, rapidamente, né, como eu faço em todos os vídeos, eu vou pedir um apoio de vocês, tá? Quem puder fazer esse apoio, tá? Para uma entidade chamada Lar Três Irmãs. Tá? É uma entidade em Fortaleza que recolhe velhinhos e velhinhas abandonados na rua. Okay? Então eu vou deixar aqui no slide, se vocês puderem, ajude essa entidade, tudo bem? A gente agradece. Eu preciso de um apoio de vocês também, como comentários, né? Sugestões, se vocês puderem enviar aqui mesmo no canal, tá? Ou pelo e-mail, Facebook, Instagram, tá? E também a gente está precisando que vocês apertem nesse joinha, né? Que a gente chama de like, tá certo? E também apertem na inscreva-se. Você não vai precisar preencher formulário nenhum, é só dar um clique, tá certo? Ajuda bastante a gente, ok? E a gente está precisando, né? Porque a gente tem muitas visualizações, mas pouca gente está dando o like. Clicar no joinha e no inscrever, tudo bem? Muito obrigado.